que eram os chatos, né? E que, obviamente, e que ela gostava. Aí, Gabriel Moraes diz o seguinte: o professor não muda o aluno, mas pode mostrar como se portar. Afinal, ele é o espelho, não é? Acredito que se ensina muito mais com a inter-relação do que somente com o conteúdo. Né? Concordo. Com certeza. Aqui, ó, bom, a postura o Gabriel do tá professor falando em sala de aula é primordial. E será que não muda? Não é? Porque a gente tem essa ideia, ninguém muda ninguém. Mas sabe que tem alguns exemplos que mudam a gente vida da contribui, gente, a gente contribui com a mudança, sim. A gente não pode achar que isso não vai acontecer. É uma mudança de conceito, uma mudança de atitude. Se a gente está aqui hoje, é porque nós fomos mudados e moldados por alguém ou vários. Com certeza. Né? O Gabriel também fala que lá no computador dele o volume tá legal, mas isso daí a gente já debateu, né? E completa dizendo que exigir ética do aluno sem que ele saiba o que significa é entrar num campo minado. Com certeza. É claro. Dele, né, do professor. O Fábio, deixa eu ver aqui. O Fábio diz aqui sobre a educação moral e cívica, ela foi usada para condicionar a população. E como professor de história, posso lhe afirmar que tudo que era liberdade de pensamento não entrava no currículo. Sim. O senso crítico transformador foi ocultado, inclusive nos meios intelectuais. Aliás, só voltou por força da Constituição Democrática de 88. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. Em seguida... Bom, vamos tocar uma música, daqui a pouco a gente volta. Tem umas perguntas aqui que eu preciso juntar elas para eu poder entender. Daqui a pouco a gente volta, vamos fazer um intervalo, né? Afinal de contas, já deu mais de meia hora aqui sem copo d'água. Aí complica. Água, né? Aí complica. É verdade. Nós não temos garçom igual o Jô Soares que fica trazendo aguinha. Não, Alex. Tá na... Uou! Beijo do gordo! Não tem. Não veio ninguém. Vamos lá. Musiquinha pro povo. Voltamos novamente. Estamos de volta e está chiado. Estamos com chiado, agora o som está legal? É que quando tem música... Eu queria voltar, você ainda não aprendeu a conectar a música. Aprendeu, palhaço. Ainda não aprendeu. Bom, eu queria dar uma notícia muito legal, muito gratificante pra gente aqui. A última atualização que nós recebemos da contagem dos nossos ouvintes, nós temos 29.555 ouvintes, né, prestando atenção no que nós estamos conversando aqui sobre educação. Isso pra gente é muito legal, né? Foi o maior número. Parabéns, Ive. Né? A sua presença que os trouxeram para cá. Isso mostra a relevância do tema, né? São 29 mil pessoas que estão interessadas em alguma perspectiva de transformação. Bom, eu fico muito contente legal, com isso. Agora, muito bem. eu recebi aqui uma reclamação da doutora Flávia Rodrigues, que diz o seguinte: fui professora durante 28 anos, passei por todas as reformas de ensino, não vi nenhuma que fosse boa para os alunos nem para o ensino. E ter respeito à individualidade é bom, mas dentro de limites, o que falta nas escolas de hoje. Muito bem. Concordo com a doutora. Não, isso quem disse não foi a doutora, isso quem disse foi a Liane. Foi a Liane Rochek. É que tá um comentário em cima do outro, desculpe, né? Não tem mais jeito não. Em seguida, a Liane Rochek, ela diz o seguinte: eles falam e nada respondem, igualzinho as reportagens da Globo. Hã? Como? Então, como assim? Eu acho que aqui ela está se referindo ao que nós estávamos falando sobre educação moral e cívica. É isso? Se for com relação à educação moral e cívica, se eu não respondi, né, isso é a minha opinião, se eu não respondi de uma maneira clara, a minha resposta é:
Sou contra. Porque a educação moral e cívica ela foi utilizada pelo governo militar para colocar as pessoas dentro de uma caixinha. Tudo bem que a educação como um todo, se a gente for pegar a história da educação, a escola nasce com esse objetivo, de colocar a sociedade dentro de uma caixinha e obedecer aquilo que um grupo dominante quer que a sociedade siga. Ponto. Mas, nos dias de hoje, se a gente luta por uma sociedade que pense, que reflita, que questione, uma sociedade que participe, que seja crítica, não cabe aí a educação moral e cívica. Até porque a educação moral ela vai colocar o conceito de moral que um grupo entende ser correto e não o que uma diversidade sociocultural pede. Então, eu vou ser bem claro, eu, Ivan Cláudio Guedes, que aqui vos fala, sou contra a educação moral e cívica. Prefiro sim a sociologia desde que se ensine realmente, desde que se discuta realmente o que é sociedade. Tá? O Felipe, nosso diretor, ela me diz o seguinte, por conta dessas 29.555 conexões, algumas pessoas estão reclamando que não estão conseguindo entrar pelo site da Gazeta, gazetavaleparaibana.com. Tem um outro site, que é o www.formiguinhasdovale.org, que são os dois sites por onde o nosso programa é transmitido, E aí eu falei pro Felipe que ele vai ter que aumentar o servidor, porque o servidor já não serve mais, E ele nos prometeu que vai dar uma melhorada aqui. Aliás, agora a gente vai entrar com transmissões do Chile também, que vai pegar toda a região aí da América Latina, a região dos Andes. Estamos crescendo e a gente fica contente de fazer parte dessa... Primeiro a América Latina, depois o mundo. E um dia o sistema solar todo estará nos ouvindo, os nossos irmãos de outras galáxias. O que há por trás do buraco negro, já que o Stephen Hawking já que estamos nos ouve. Aí vai saber, São outras dimensões. Quem sabe alguém de fora consiga arrumar a educação nesse país. Dizendo que santo de casa não faz milagre. Tem que trazer santos de outros lugares, então, Por falar em santo, o gancho. Por falar em gancho, em santo, por falar em santo, então vamos voltar para a questão da espiritualidade, que nós estávamos comentando. Aqui em off a gente estava falando, da importância do ensino religioso, e eu perguntava para ele como mudar a realidade de um aluno, através do ensinamento religioso, se ele vive uma realidade violenta, onde o pai às vezes está morto, ou está preso, o irmão é traficante, o vizinho é ladrão, ou coisa que o valha. A realidade dele é bem diferente da nossa, Como o ensino religioso pode, ou pelo menos vai tentar, modificar alguma coisa nesse aluno? Então, Mário, eu estava só perguntando e eu estou pensando também um pouco mais amplo, A gente pensa em educação, o processo de ensino-aprendizagem na relação do professor e do aluno. Só que a educação ela abrange outros campos também. Por exemplo, a gente tem a escola, que é uma instituição, tem a comunidade do entorno, que é importante também a gente poder relacionar. Então, assim, eu penso que os processos educacionais, eles devem oportunizar as vivências de valores, vivências éticas, Não adianta a gente chegar na escola achando que a gente vai transformar alguma coisa com o nosso texto, Toda a escola, ela deve estar também pautada em vivências de valores.
Então, quando a escola ela pensa nessa perspectiva, ela associa, partilha com a comunidade, que também envolve os pais dessas crianças. E além disso também, uma nova oportunidade de reflexão. Até porque, assim, a gente tem um campo limitado na sala de aula. Né? A gente pode tentar chegar naquele aluno. A gente pode oportunizar uma vivência super bacana de relação, ele conseguir conhecer outros limites de mundo que vão além do mundo onde ele vive, que é o mundo marginalizado. Agora, quando a gente também encontra naquele espaço da escola uma gaiola que marginaliza, né? que poda suas asas, que não te reconhece enquanto indivíduo. Então fica difícil realmente fazer com que aquela pessoa, aquele educando, cresça achando que o mundo pode ser de outro jeito. Ele acha que o mundo vai ser sempre daquele jeito mesmo. Porque quando vai chegar em casa, aquilo vai estar se autoafirmando. Né? Aí a televisão afirma também aqui. O aluno, os órgãos vão se afirmando. O aluno, né? Ele sai da casa dele, da vila onde mora, da favela, que seja, vai para a escola, ele carrega consigo toda aquela carga, todo aquele aprendizado que ele teve no meio dele. Chegando na escola, se ele é tratado igualmente como o meio onde ele vive, realmente, eu acho que ele não vai mudar nada, vai piorar até. Então não sei se você concorda comigo, a modificação não é só do aluno. Com certeza. A modificação deveria ser feita entre pais, entre professores, direção e, consequentemente, o aluno. Exatamente. Então, o trabalho é muito maior do que a gente imagina. É um trabalho de formiguinha. Formiguinhas do vale. Não é? Reconhecer as formiguinhas do vale. Porque, na verdade, a gente precisa reconhecer que a gente não está indo num caminho do sucesso educacional. Se a gente for observar a sociedade, né, na qual estamos mergulhados, nós estamos vivendo num caos. Todas as pessoas, né, com as quais a gente conversa no processo educacional estão vivendo um oco existencial. Ninguém sabe para onde estamos indo. Né? Até a nossa ouvinte mesmo disse que ela já passou por vários processos. E nada funcionou. Né? Quer dizer, são várias teorias que vêm o quê? Para contornar, tentar solucionar uma situação externa. Aliás, eu acho que o problema não é externo. Esses processos educacionais que nós tivemos e temos, eles não têm sucesso porque não envolvem o professor. Sim, porque na verdade tem que ser significativo. Quem é que não chega na sala de aula, que prepara uma aula e que não quer que aquilo funcione? Não é? É mentira que a pessoa chegue lá e fale que não quer nada com nada. Tô ali profissional, aprendeu porque aprendeu, não quer. Você pode não acreditar, mas tem. Não, Amar, no fundo, a pessoa se sente frustrada. Pode porque ser. É uma questão de reconhecimento. Por mais que você fale que você não se importe, você quer ser reconhecido na sua profissão. Você quer que as pessoas te admirem pelo que você faz. Né? E a maioria dos professores que a gente conhece, eles não são reconhecidos. Só que eles vivem a vida esperando reconhecimento. Ou reconhecimento da direção, ou do governo, ou de quem quer que seja. Só que o reconhecimento tem que ser seu. A missão é sua, a escolha é sua. Né? O fanismo tem que ser nosso. Então, quando a gente sai de casa para ir para uma sala de aula, para uma empresa, para qualquer lugar, a gente tem que pensar. Eu acho extremamente complicado ensinar respeito a um aluno, a uma criança, em que ela passa o dia inteiro na rua, em que ninguém se respeita. Dentro de casa, o pai não respeita a mãe não respeita o pai e não respeita os filhos. Aí ele vai para a escola e nós exigimos respeito. Mas não é ele só... não sabe o que é isso. Mas quem é que sabe o que é isso? Né? Porque não é só criança marginalizada que não vive uma situação de respeito. Né? Independente de ser marginalizado, de ser favelado, tem muitos que têm classe média alta e não tem respeito nenhum. Mas eu penso assim que essas vivências, né, podem ser que a gente não tenha assim uma transformação.